você do Io Curioso, já parou para pensar que aqueles insetinhos que a gente nem dá moral podem ser mais perigosos que os maiores predadores da natureza? Esses bichinhos aparentemente inofensivos guardam segredos sinistros e habilidades que podem causar um estrago daqueles. Vamos mergulhar no mundo dos 10 insetos mais perigosos do planeta. Se prepare para ficar de queixo caído com as doenças, os venenos e os ataques bizarros que esses mini vilões podem causar. Então, bora nessa. Dá o play e vem comigo descobrir um lado dos insetos que você nunca mais vai esquecer. O mosquito prego, o pequeno vilão da malária. Esse pequeno ser, quase imperceptível, é um dos maiores inimigos da humanidade. O mosquito prego transmite a malária, uma doença devastadora que atinge milhões de pessoas ao redor do mundo. Ele injeta um parasita que ataca as células vermelhas e causa febres altíssimas, tremores e até a morte. A malária não escolhe idade nem região, sendo especialmente perigosa em áreas tropicais, onde as condições climáticas favorecem a reprodução desse mosquito. Estima-se que a malária tenha causado mais mortes ao longo da história do que qualquer guerra já travada. Ainda hoje, mesmo com avanços médicos, ela continua sendo um desafio de saúde pública, afetando cerca de 200 milhões de pessoas por ano. Além disso, o mosquito se tornou resistente a muitos inseticidas, o que torna o combate ainda mais complexo. Pesquisas contínuas buscam vacinas e tratamentos mais eficazes, mas a prevenção segue sendo a arma mais importante contra esse assassino invisível. 2 Aedes aegypti, o mestre da cidade. Com seu voo silencioso e aparência elegante, o Aedes aegypti é um verdadeiro mestre da adaptação urbana. Ele é o vetor de doenças como dengue, zika e chikungunya, que causam dores terríveis e, em alguns casos, complicações graves. Mas o que torna esse mosquito tão perigoso é sua capacidade de se adaptar ao ambiente humano. Ele consegue se reproduzir até em pequenos recipientes com água parada, como tampas de garrafa ou vasos de planta. Além disso, o Aedes possui hábitos diurnos, o que dificulta ainda mais sua prevenção, já que a maioria das pessoas associa o risco a mosquitos noturnos. Durante surtos de doenças como a dengue, os hospitais ficam sobrecarregados, evidenciando o impacto desse pequeno vilão no sistema de saúde. Seu ciclo de vida rápido, aliado à urbanização descontrolada, cria um cenário perfeito para sua rotina. É por isso que campanhas educativas e medidas de saneamento básico são tão importantes na luta contra ele. 3. A abelha africana, a máquina de guerra do ar. Conhecida como a abelha assassina, a abelha africana não perdoa. Quando ameaçadas, essas abelhas atacam em enxames, perseguindo suas vítimas sem descanso. O que poucas pessoas sabem é que essas abelhas são o resultado de um cruzamento entre espécies africanas e europeias, feito inicialmente para melhorar a produção de mel. No entanto, elas acabaram escapando para a natureza e são extremamente prejudiciais. Cada picada injeta uma dose potente de veneno que pode causar choque anafilático ou até falência múltipla de órgãos. Além disso, os mesmos animais de grande porte não estão salvos. Rebanhos inteiros já foram dizimados por ataques dessas abelhas, que perseguem suas vítimas por centenas de metros. Eles são tão territorialistas que costumam fazer suas colmeias em locais isolados, dificultando o acesso e aumentando o risco de ataques acidentais. 4. Formiga Cabo Verde, o gigante da dor. Apesar de seu tamanho, a formiga Cabo Verde, também conhecida como formiga bala, é contrapartida de dor insuportável. Sua picada causa uma sensação de queimação intensa que pode durar horas ou até dias. Essa dor extrema é causada por uma toxina que afeta diretamente o sistema nervoso, gerando uma sensação de ardência que se espalha pelo corpo. Na cultura indígena, essa formiga é usada em rituais de iniciação, onde os jovens precisam suportar várias picadas como prova de resistência. Cientistas que estudam o comportamento dessas formigas descrevem suas colônias como verdadeiras fortalezas, onde cada membro desempenha um papel crucial para a sobrevivência do grupo. Eles possuem um sistema de comunicação complexo, baseado em feromônios, que permite coordenar ataques e defender o território com eficiência. 5. Mosca tsetse, a portadora do sono mortal. A mosca tsetse, encontrada em regiões da África, é uma transmissora da doença do sono, um mal que ataca o sistema nervoso central. Os sintomas começam com febre e dores, mas podem evoluir para coma e até morte. A doença não afeta apenas humanos. Ela também pode afetar populações inteiras de animais de grande porte, como o gado, impactando severamente a economia das comunidades rurais. A luta contra a mosca tsetse inclui o uso de armadilhas específicas, repelentes e até programas de controle biológico, como a liberação de moscas estéreis para reduzir sua população. Seu impacto social é devastador, com comunidades inteiras sendo forçadas a se deslocar para evitar áreas infestadas por esse inseto. 6. Pulga, a praga histórica. Com um passado marcado por tragédias, a pulga foi uma das principais responsáveis
pela disseminação da peste negra que devastou milhões de vidas na Idade Média. Apesar do avanço na medicina, essas pequenas parasitas ainda são vetores de doenças graves. Eles se reproduzem com rapidez impressionante e podem sobreviver por semanas sem se alimentar, esperando o momento ideal para encontrar um hospedeiro. Além disso, as pulgas são extremamente resistentes, conseguindo se esconder em frestas minúsculas de móveis e roupas, dificultando sua erradicação. Mesmo em ambientes modernos, a infestação por pulgas ainda é um problema recorrente, especialmente em lares com animais de estimação. 7. Vespa japonesa, uma gigante voadora. A vespa japonesa, com seu tamanho assustador, carrega um veneno capaz de causar necrose nos tecidos e dores infernais. Extremamente protetores, eles atacam em grupo e são responsáveis por várias mortes no Japão todos os anos. Essas vespas são tão temidas que as autoridades locais emitem alertas durante a temporada de reprodução, quando os ataques se tornam mais frequentes. Além disso, cientistas estudaram como seu veneno pode ser usado em medicamentos, destacando o lado ambivalente desses insetos. Elas também têm um impacto ecológico significativo, pois atacam colmeias de abelhas nativas, ameaçando a polinização e os ecossistemas locais. 8. Carrapato, o parasita silencioso. Pequenos, mas perigosos, os carrapatos são conhecidos por transmitir doenças graves como febre maculosa e doença de Lyme. Discretos e eficientes, eles se alimentam do sangue de animais e humanos, escondendo um perigo que só é percebido quando já é tarde demais. O ciclo de vida do carrapato é impressionante. Ele pode passar meses aguardando pacientemente a chegada de um anfitrião, o que os torna especialmente difíceis de controlar em áreas florestais. Além de suas habilidades de sobrevivência, algumas espécies de carrapato são capazes de induzir a paralisia em suas vítimas, tornando sua presença ainda mais alarmante. 9. Lagarta de fogo, a beleza venenosa. Com seus núcleos vibrantes e aparentemente inofensivos, a lagarta de fogo esconde espinhos venenosos que podem causar reações alérgicas graves. Em casos mais graves, o veneno pode causar problemas graves de saúde. Essas lagartas são exemplos perfeitos de como a natureza combina beleza e perigo, criando criaturas que encantam à distância, mas são perigosas ao toque. Elas possuem hábitos alimentares que podem devastar plantações inteiras, tornando-se um problema econômico em áreas rurais. 10. Formiga de fogo, a ira incandescente. Essas pequenas formigas, com sua característica cor avermelhada, atacam em grupo, injetando uma neurotoxina que causa dores intensas e queimação. Encontradas em várias partes do mundo, elas são um lembrete de que o perigo pode vir em pacotes bem pequenos. Elas também são conhecidas por seu impacto ambiental, já que suas colônias podem devastar ecossistemas locais ao eliminar espécies nativas. Além disso, a formiga de fogo é um exemplo de como espécies invasoras podem desequilibrar o meio ambiente, especialmente em regiões onde não há predadores naturais. E assim concluímos nossa jornada pelo mundo dos insetos mais perigosos do planeta. Incríveis como essas pequenas criaturas, muitas vezes ignoradas, podem causar tanto impacto. Mas não se esqueça, apesar de assustadores, esses insetos também têm seu papel na natureza. Então, respeitar seus habitats e entender seus comportamentos é essencial para convivermos em harmonia. Gostou dessa aventura? Então deixa aquele like, se inscreve no canal e o Curioso e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima, galera!